É um prazer estar com vocês e dar essa entrevista. Quando eu comecei, eu vim para São José do Rio Preto com 13 anos de idade. Morava em Beirá e mudei para São José do Rio Preto com 13 anos. E em seguida comecei a trabalhar com o Jaime Colagiovanni, que era um dos fotógrafos mais tradicionais de São José do Rio Preto. Comecei na fotografia com 13 anos. Eu praticamente nasci no laboratório, né? Eu comecei com 13 anos, então tinha de trabalhar naquela época. Então eu passei a gostar da fotografia, fiz a fotografia como meu hobby e como minha profissão, meu sustento, tudo. Simplesmente tudo. A fotografia, eu nasci num laboratório, eu vivi a fotografia, eu comi a fotografia, eu bebo a fotografia, eu quero fotografar, eu gosto de fotografar. A fotografia é tudo na minha vida. A alma de um povo. O crescimento, o desenvolvimento e as transformações de uma cidade. Pelas suas lentes, São José do Rio Preto foi imortalizada. Pelas suas lentes, gerações de rio-pretenses ganharam notoriedade e reconhecimento. Bom, o Edson Baff, ele rastreou as imagens da nossa cidade por muitos anos, né? Eu fui colega dele de jornalismo desde a época da Folha de Rio Preto até, passando pelo Diário da Região, pelo Bom Dia, né? E a gente via esse esplêndido trabalho que é o trabalho do Edson Baff. E ele se destacava primeiro pela sensibilidade, pelo grande coração que ele tinha, e ele deixava estampar esse grande coração maior que o peito dele, esse olhar sensível nas fotos. Eram fotos autorais. Isso é uma coisa importante, porque quando a gente compara, as novas gerações, compara com a fotografia, que ela é estigmatizada, ela é já igualada, ela é automatizada, né? As revelações e tudo. No caso do Edson, havia a proficiência óptica, é o cara que sabia tudo de uma câmera fotográfica, né? Profundidade de foco, contraste de luz e sombra, ele sabia tudo, ele manjava. Ele não precisava ler fotômetro, ele tinha um fotômetro mental, é uma proficiência dele. E a outra proficiência dele era a proficiência de laboratório. Quer dizer, ele sabia trabalhar com o revelador, com o fixador, no tempo certo, com a luz certa. E aí, então, você vai ter não uma fotografia, digamos, automática, você vai ter uma fotografia autoral. Uma coisa também assim bacana, que me dá muita saudade do Edson, né, era esse coração dele, mas essa sensibilidade que ele tinha, essa suavidade no trato com as pessoas. Então o Edson era uma unanimidade, qualquer pessoa poderia ser um grande político, poderia ser o presidente da República, ou poderia ser uma pessoa comum da rua, ele tinha o mesmo respeito, a mesma suavidade, a mesma afetividade. E isso dava uma aproximação que também se reflete na fotografia dele. É nesse sentido que eu digo que o Edson Baff, né, ele como os grandes fotógrafos, né, ele faz a fotografia autoral. No contraste da beleza e da frieza do preto e branco, ou no fascinante encontro das cores. Foram 4 décadas sob o seu olhar atento e humano. Para falar de Edson Baff, eu vou ter que voltar no tempo e me ver de novo, fardado, de cap, revólver do lado, e aqui desse lado, uma pissaca com os talões de multa. Eu ali na General Glicério, com a Tiradentes. Muitas vezes eu vi um carrinho branco virar ali, depois entrar, ia lá no fundo. Aí um dia eu fiquei olhando, estava lá, foto Edson Baff. Eu falei, esse que é o Edson Baff. E a partir desse dia, toda vez que ele passava ali, eu apitava para ele passar, enfim. Passamos a tomar café ali no bar do lado e essa amizade foi crescendo. O Baff, para mim, é muito mais que memória. O Baff, para mim, é uma pessoa incrível. Me emociono toda vez em que me lembro dele pela generosidade
ele sempre recebia o pessoal lá para revelar, porque além do estúdio, ele tinha um laboratório. E aí ele recebia todo esse pessoal. A casa dele, o foto do BAF, estava sempre cheio de fotógrafos, ou pedindo uma informação, como é que devia fazer, ou como não devia fazer e tal. Mas o BAF foi para mim muito mais que esse fotógrafo. Ele foi para mim um personagem da história de Rio Preto. Eu acredito que o fotojornalismo de Rio Preto se divide nele, antes e depois do BAF. Porque muitas vezes eu vi ele sair para fotografar alguma coisa e no caminho ele encontrava uma outra e acabava fotografando também. Ele era muito generoso em clicar Rio Preto. Tanto é que ele tem centenas ou milhares de fotos ainda para ser reveladas, porque o BAF foi tudo isso. Antes e depois do BAF é que Rio Preto se encontra na fotografia. BAF, de onde você estiver, receba o meu carinho. Durante 40 anos, ele fotografou o Rio Preto sob todos os ângulos e luzes. Falar de Edson Baf é muito difícil, porque a obra do Edson fala por ele mesmo, não tem como. Mas o Edson Baf, no jornalismo de Rio Preto, eu acho que existe um divisor interessante, porque até então a fotografia era muito social, era uma fotografia assim, mais de coluna social, isso até os anos 70, 75. A obra do Baf, ela deu uma visão totalmente diferente no jornalismo, né? O Baf era uma pessoa que primeiro conhecia todos os problemas da cidade, ele conhecia muito bem a cidade e automaticamente, conhecendo todos os problemas da cidade, que é uma coisa meio rara hoje no jornalista, sabe? Porque hoje, no jornal, a pessoa fala para o jornalista, editora do jornal, né? Vai lá e faz tal foto. O cara vai e faz a foto. O Baf já ia fazer a foto sabendo do problema do bairro, sabe? Então, eu como fotógrafo antigo, amigo do Baf e tudo, eu vou falar um termo que pouca gente sabe em fotografia, aliás, desculpa, essa geração nova talvez nem saiba, que existe a tal da alma na fotografia. E o Baf conseguia colocar a alma nas suas imagens, conseguia transmitir aquela coisa de Rio Preto na imagem. Então não precisava texto, não precisava elucidar a imagem. Ela falava por si própria. E o Baf deixou uma obra, assim, fantástica em Rio Preto. Uma coisa sobre Rio Preto, uma obra, assim, que fala da cidade. Parece que quando o Baf faleceu, nós perdemos parte da cidade, parte da obra, do olhar. Não existe mais aquelas fotos como existia na época do Baf. Por exemplo, o prefeito tocando viola, com o vice-prefeito tocando viola, o outro que foi futuro prefeito de Rio Preto, que chegou a ser prefeito de Rio Preto, estava no meio disso. Quer dizer, uma coisa é um senso, é uma percepção muito sutil, não do Baf fotógrafo, sim do Baf pessoa, que ele tinha essa coisa, sabe? Eu, por exemplo, aprendi muito com o Baf a posicionar, Toninho, faz aquela foto, porque esse cara aí que hoje é fulano, amanhã ele vai ser ciclano e doutor em tal coisa. É uma coisa que era dele, isso daí era dele. Falta a alma do Baf. Ele fazia uma Rio Preto totalmente assim, parecia que ele fazia parte da cidade, parecia que ele era uma árvore na cidade que florescia de acordo com a estação. Ele era uma pessoa assim, muito sensível em termos de arte. Então, Baf, para mim, foi um rio-pretense, uma pessoa assim que amou a cidade, amou o trabalho, amou tudo. E tem uma particularidade muito interessante do Baf também, do Edson, né? É que pouca gente sabe, mas ele era um consultor político. Ele era um consultor político, porque todos os políticos de Rio Preto, que nasceram aqui em Rio Preto, consultavam o Baf antes de qualquer campanha, porque ele sabia todos os problemas do bairro, conhecia os 4 cantos da cidade, sabia desde o mais rico ao mais pobre, todos os problemas. E o Baf, queira ou não, ajudou muito no desenvolvimento de Rio Preto como fotojornalista, como conselheiro
de muitos políticos que estão aí no poder, inclusive no dia de hoje. Cada imagem de sua obra é um documento visual único desta metrópole regional que avançou aceleradamente entre 1970 e 2010 e se consolidou como um dos municípios mais prósperos do estado de São Paulo e do Brasil. O legado é fundamental, né? Fundamental dentro da história de Rio Preto. A gente tem esse recorte de 4 décadas, né? 40 anos ali que Edson Baff trabalhou, documentou a cidade de Rio Preto em todos os seus aspectos. E isso é fundamental para que as próximas gerações conheçam a cidade. E o Edson era o quê? Era um exímio documentarista, né? Ele sabia como documentar simples fatos, né? Não é somente um fotógrafo, mas além de fotógrafo, um documentarista, porque ser documentarista não é tão simples assim. Então o fotógrafo ele conseguia trazer a alma da cidade dentro das suas fotos. Isso é que a gente enxerga olhando toda a sua trajetória, todo o seu trabalho dentro em cima de São José do Rio Preto. E isso também carregado, né, da sua alma, né, da sua paixão pela cidade. Porque sem paixão você não consegue fazer as coisas. E o Edson era isso, né? A paixão que fazia com que ele realizasse esse exímio trabalho que, sem sombra de dúvida, marcou e vai marcar para sempre a história de Rio Preto dentro da questão da fotografia e da documentação de momentos importantes, de momentos simples, de momentos fugazes dentro da nossa história, dentro da nossa cidade. Então esse sentimento de preservação da história com a obra de Edson é importantíssimo. Para mim foi um momento fundamental da minha vida poder participar dessa homenagem ao Edson, né? Aquele espaço ali era amado por ele, frequentado por ele. Aquele espaço é um espaço extremamente simbólico, né? É um lugar simples, né? O hall ali do mercado, mas carregado de um simbolismo que não tem tamanho, né? Então esse momento é importantíssimo dentro da história da cidade, onde a gente deu para um espaço de um lugar icônico dentro da cidade o nome de Edson Baff, para preservar para sempre a sua memória e todas as pessoas saberem, conhecerem quem é Edson Baff. O importante é isso, né? As pessoas precisam saber quem é Edson Baff. Então ali é um espaço para perpetuar o nome dele e fazer com que todas as pessoas que transitam por ali, que são muitas, né? Que transitam por ali, saibam quem é Edson Baff. Nascido na pequena e vizinha Ibirá, filho de Vicente e Dorvalina Baff e caçula de 12 irmãos, Edson Baff encontrou em Rio Preto seu mundo. Para ele não havia lugar mais belo ou inspirador. Eu acho, bom, o Edson tinha muitos diferenciais em relação ao que a cidade conhecia até então como o ofício de fotografar, o ofício de registrar a memória da cidade, a história da cidade nos negativos. E os negativos não eram tão fáceis de conseguir isso como se consegue hoje, era difícil fotografar, revelar, produzir a fotografia. Então, o Edson utilizou esse dom dele para atuar nesses últimos anos como uma espécie de cúmplice da história da cidade. Agora, os acontecimentos os quais ele testemunhou e ele transportou para o papel e do papel para a história, para o registro histórico, são coisas importantes. Nós estamos aqui na represa de São José do Rio Preto. A própria represa foi escolhida nas comemorações do município, né? Como um símbolo, assim, uma foto do Baff, né? Mas foram importantes fotos do Baff também os registros das andorinhas da Praça Rui Barbosa, aquelas andorinhas mágicas que volteavam no centro da cidade, e personagens históricos com os quais a gente encontrava todo dia no centro da cidade, né? A Vandeca, Carmélia Dalva Lombardi, e a própria roupa da Vandeca, o Baff registrou isso pra gente, né? Era como se fosse um uniforme militar com condecorações, tampinha de garrafa, fotografia de pessoas, etc. Então o Baff era isso. O Baff era essa frase resume tudo. Foi assim mesmo um cúmplice da história de Rio Preto. Foi um cúmplice. E por sorte que Rio Preto teve isso, teve o Baff. Era um inconformista também, né? Não gostava de ver alguém em situação de penúria, por exemplo, e ia lá e registrava, fotografava, etc. Ele estava sempre com a câmera. Aliás, o negócio dele era estar sempre com a câmera. E sempre mesmo, né?
no carro, quando não está pendurado dele, estava no carro do lado dele ou nos dois dos dois grandes fotos que ele teve, né? Um no centro da cidade e outro ali na Boa Vista. Foram muito importantes e eram pontos de encontro da gente, né? Nós éramos jornalistas, os jornalistas, numa época em que a imagem nos jornais, o registro das imagens dos jornais era muito precário, a gente trabalhava com o texto, mas quem trabalhava com as imagens era o BAF. A gente ia lá, recorria ao BAF para fazer as fotos e recorria ao Sakakibara para depois fazer o clichê e publicar as imagens. Faz tanta diferença isso hoje, gente, hoje é tão mais fácil fazer isso, vocês nem imaginam disso. Uma pessoa muito solidária, era uma doce pessoa, né? Sempre foi isso, uma doce pessoa. Gostava muito de dividir com as pessoas, gostava de fotografia, gostava de fazer fotografia, gostava de ver a foto impressa, trabalhava muito, na verdade, trabalhava demais, né? Sempre trabalhou muito, né? Acho que o trabalhar muito, etc., o ajudou a ficar doente rápido também, né? Infelizmente é isso. Com apenas 13 anos de idade, foi levado pelo seu irmão Toninho até o Fotoarte. O menino, cheio de sonhos e com muita vontade de trabalhar, começou a construir o seu próprio destino. Ali, foi apresentado ao fascinante universo fotográfico pelas mãos generosas e talentosas do maior fotógrafo riopretense na época, Jaime Colagiovanni. Eu ganhei de presente depois do Jaime, quando ele fechou o estúdio. Eu passei como profissional em 1970. Antes eu fotografava com uma Mitra, uma máquina alemã, era um caixão, ia filme 6x9. Aí depois a gente começou a trabalhar com a Rolleiflex, a Yashica, que era uma máquina 6x6. Aí veio a Pentax, 35mm, a Nikon, até a Canon digital. Cronista da vida real. Nada passava indiferente à sua retina. Estava sempre com uma máquina tiracolo. Edson Baff não admitia a possibilidade de perder o registro de um fato, um acontecimento, que tivesse ao seu alcance em qualquer horário do dia ou da noite. Olha, o Edson Baff, ele amava Rio Preto. A cidade, eu acho que se alguém chegasse para o Edson e oferecesse para ele uma renda mensal 3, 4 vezes maior do que a que ele tinha, ele não aceitaria para sair de Rio Preto. Porque ele respirava a cidade de Rio Preto. Além do olhar profissional, ele tinha um olhar carinhoso, de filho. Ele sentia a cidade como a sua mãe nutridora, a sua mãe maior, coletiva. Agora, o que eu gostaria de falar do Edson é do coração do Edson Baff. O Edson, ele acompanhou a minha carreira desde a primeira reportagem que eu fiz. O Edson tinha na época era um Chevette, um Chevetinho. Depois veio a Brasília Verde. Nós fomos nas favelas de Rio Preto. Naquela época tinha 13 favelas em Rio Preto. Ele me levou em todas. Eu nunca tinha feito nenhuma reportagem. Eu era o revisor do jornal. Aí o João Albano me pautou para essa matéria e falou: vai lá e conversa com o Edson Baff. Eu nem sabia quem era Edson Baff. Eu tinha 23 anos, tinha acabado de chegar na cidade. Aí, mas onde ele fica? Ah, pega o endereço ali com o seu Jairo. Peguei o endereço, fui lá no Foto, na frente do Turi Hotel, na Tiradentes, e dali eu deslanchei. E o Edson Baff esteve presente na minha vida o tempo todo. Nas minhas reportagens, na Folha de Rio Preto, no Jornal dos Bairros, que eu criei em 1988. Ele me deu uma grande força, que ele batia foto para mim sem cobrar, né? E em todos os meus livros, o Edson Baff está presente, esteve presente e continua presente. O Edson Baff tinha um olhar sem preconceito para tudo. Não tinha conversa com o Edson Baff. A fotografia era o trabalho dele. Então não importa se era preto, se era branco, se era vermelho, não importa. Se era comunista, se era o Maluf. O Edson Baff não tinha esse negócio. O Edson Baff era o fotógrafo, o repórter fotográfico. Muitas vezes eu fiz reportagem em cima de foto que o Edson fez e que ainda não era matéria e não estava pautada. Essa foto. Aí eu ia atrás e fazia reportagem. Esse era o Edson Baff. O Edson não tinha nenhum medo de ensinar. Ele era generoso. Acho que essa generosidade que fez do Edson o que ele representa hoje para Rio Preto,
em termos de memória fotográfica. Nas páginas dos jornais, suas fotografias estampavam tudo aquilo que era importante nas mais diferentes editorias. Primeiro eu conheci o Edson Baff assim, como leitor, como admirador da obra dele, porque ele já vinha atuando em Rio Preto muito antes de eu começar na imprensa profissional, né? Então inicialmente eu tenho lembranças do Edson Baff de coisas que eu gostaria de ter vivido e não vivi. Eu vou te dar um exemplo. Queria ter entrado na catedral, eu queria ter participado daquele cenário ali, coisa maravilhosa aqui no centro, que tinha no centro de Rio Preto, né? E eu só consegui ver por quê? Porque o Baff fez essas fotos sensacionais. E ao mesmo tempo que ele fez essas fotos e ficaram para a posteridade, que até hoje a gente vê essas imagens icônicas feitas por ele, o Edson Baff é um cara que você pode chamar de amigo sem nenhum medo, né? Sem nenhum receio, não poderia classificar dessa forma. O Edson Baff não tem isso. Sempre tive uma amizade muito sincera com ele, sempre foi um cara respeitador, sempre foi uma pessoa muito colaborativa. A gente sabe que o Edson Baff ele teve uma participação ativa em vários segmentos da sociedade riopretense. Na política, no dia a dia, no cotidiano da cidade. E ele sempre foi uma pessoa, um excelente caráter, tinha um olhar sensacional para o esporte, uma sensibilidade inacreditável. Essa foto do Orlando Fumaça rezando no vestiário é uma foto fantástica. É um momento ali, é como os teóricos da comunicação falam, que foi a cristalização daquele instante, né? É uma coisa muito bacana de se ver. Essa fotografia foi feita ali na sala do Birigui, na sala do presidente, no antigo estádio Mário Alves Mendonça. Estava o Marinho, o Castor de Andrade e o Birigui conversando, confabulando sobre a futura transferência do Marinho por Bangu. Essa foto também é outra que marca muito a carreira do Edson Baff no segmento do esporte. De cidades à política, do esporte à cultura, da economia ao colunismo social, sua objetiva era plural. Olha, eu acho que o Edson, ele é notoriamente conhecido como um grande documentarista. E eu diria que ele não é um documentarista simplesmente dos aspectos cotidianos. E sobre esses aspectos a gente tem centenas de exemplos para dar, né? É do Edson, por exemplo, a foto histórica da demolição da catedral, das enchentes aqui da Baixada do Rio Preto, etc, etc. Mas ele também tem um aspecto muito interessante do ponto de vista pessoal. Ele tem fotos de pessoas como a Vandeca, João Pinguinha, o Caruaru, que são figuras históricas de Rio Preto, que foram documentadas por ele. Quer dizer, o Edson tem esse aspecto documental para a história de Rio Preto muito, muito forte, marcado na história. E ele tem um lado também que é interessante a gente falar, que seria, podemos chamar assim, de endodocumentarista, né? Um documentarista para dentro. Porque se hoje nós temos fotos da imprensa de Rio Preto, principalmente dos anos 80, começo dos anos 80, isso se deve ao Edson Baff. Era ele quem fotografava, todos nós na época, jornalistas, principalmente nós que cobríamos Câmara Municipal, nós éramos repórteres políticos na época, porque em tantas situações de crime, né, situações de aspectos na editoria de polícia, quanto na editoria de política, nós de repente você estava junto com o Edson Baff. E o Edson era uma pessoa muito empática, extremamente empática. E o Edson, assim, ele aqueles clichês lá no Sakakibara, que era o único lugar onde fazia clichê na cidade. Então, assim, era muito comum o Edson levar as fotos lá, e às vezes ele levava duas, uma para um amigo que não pôde ir, outra para o jornal dele, né? Extremamente generoso, mas a gente vivia junto, né? A gente vivia no foto dele, a gente vivia tomando cerveja no Superpão, quer dizer, então não tinha como, né, você dissociar a amizade do profissionalismo, a gente acabava juntando um monte de coisa. O fotojornalismo era muito mais do que uma paixão, era uma obstinação diária. Em matéria publicada no Jornal Diário da Região, no dia 1º de novembro de 2008, de autoria da jornalista Cecília Denian, foi denominado quase um dono da nossa história. Edson Baff foi autor e protagonista da sua própria trajetória. Encontrou na fotografia a oportunidade de expressar os seus sentimentos, a sua verdade e a sua inquietude. Na minha vida, o impacto fulminante foi assim, né? Porque foi através de Edson que eu tive o amor, a paixão de começar a ver fotos de Rio Preto, fotografar coisas, casamentos, eventos.
vinha com fotos falando da cidade, essa coisa me pegou assim, me arrebatou para minha vida, para minha profissão, né, como historiador, foi fundamental, foi o primeiro de tudo, foi o pontapé inicial. Eu me lembro de eu pegar uma peça nova, uma foto nova, tinha que subir a Roupa do Amaral, subir lá, e sempre de sábado de manhã a gente chegava lá, cheio de riopretenses lá, Mário Soler, Zé Luiz Rei, tudo riopretense, eu sou americano, né? Então chegava essa turma lá, e a gente ficava discutindo uma foto durante horas. Olha esse prédio, olha isso aí, ele fazia isso. Eu não, eu apenas era uma foto. Aí que eu comecei a ver esse detalhe de profundidade, o que tem ali, o que tinha, o que era antes. Tudo isso é fundamental para a minha vida. A minha vida como historiador, o Edson Baff foi o maior de todos. Total, principalmente com os negros da cidade. Hein? Nossa, quando a gente chegava carnaval, a gente esperava ver aquelas exposições que ele fazia, que ele botava o João Negrão, botava lá o Orlando Fumaça, a Vandeca. Ele foi o primeiro, isso aí. Aristides dos Santos, então, ele fotografou muito Aristides dos Santos. Era incrível isso, né? Porque ele fazia exposições com isso, ele queria essas coisas, né? Principalmente os mais pobres. Eu me lembro de exposições que tinha na Casa de Cultura, e ele pegando fotos da Zona Norte, começo da Zona Norte, nem tinha Zona Norte ainda, né? Começando ali, gente sentado assim, fumando um cigarro, outro olhando para o chão, gente pobre, tem muitas essas fotos, eu sei que no acervo tem muitas. Essas fotos são sensacionais, sensacionais. Na cidade tinha um negócio, por exemplo, assim, um acidente de carro que ele ia fotografar, ele não ficava vendo a batida do carro, ele ficava vendo a expressão das pessoas, assim, o sofrimento, a boca, a coisa. Isso é fantástico. Isso ninguém faz mais, sabe? E o cara quer registrar o momento, né? E ele não queria registrar o momento, ele queria registrar a expressão das pessoas. Um craque, né? Por causa disso. No Mercadão, por exemplo, ele chegava no Mercadão e já me procurava. Quer saber, para saber os bastidores, né? Então, a gente tinha o nosso cantinho ali no Tadal, ficava por ali, mas abraçava todo mundo, porque ele era muito querido por todo mundo, era uma pessoa fantástica. Faz uma falta desgramada. Que falta que faz o Edson? Com a máquina na mão, escreveu com imagens capítulos inconfundíveis da nossa história. Foi uma honra para mim ter conhecido, convivido e trabalhado com o Edson Baff. A história de Rio Preto, principalmente dos últimos 50 anos, ela não pode ser contada sem levar em consideração o espetacular material que o Edson Baff produziu por meio das máquinas que ele tinha, que não eram apenas fotos, eram imagens que entraram para a história de Rio Preto. A grande característica do Edson Baff foi o amor que ele tinha pela fotografia e pela cidade. O Edson amava Rio Preto. E esse amor que ele tinha pela cidade, ele conseguiu transmitir para o papel da fotografia. As fotos do Edson, elas têm história, elas valem mais do que 1000 palavras. O Edson escreveu a história de Rio Preto por meio das imagens. A imagem da catedral, por exemplo, essa para mim é uma das mais importantes, mais icônicas, mais históricas fotos produzidas pelo Edson, que tinha o hábito de andar pela cidade e fotografar a cidade. Ele acompanhava Rio Preto, ele acompanhou o crescimento de Rio Preto. Então, o papel do Edson Baff na comunicação social de Rio Preto é um papel fundamental, é crucial. Ninguém pode contar a história dessa cidade sem levar em conta o material deixado, o rico legado que o Edson Baff deixou, não só para nós, seus amigos, mas para sua grande companheira, Célia, e os seus queridos filhos, Edinho, Andressa e Gui Baff, o Guilherme, esses profissionais que seguiram o caminho do pai tão brilhantemente, porque o Edson soube transmitir para eles uma coisa importante, o amor não só pela cidade de Rio Preto, mas pela profissão, pelo trabalho que eles abraçaram. E eu lembro do Edson Baff como um cara amigo, uma pessoa absolutamente generosa. Ele trabalhava para jornais, ele cedia fotos para quem não tinha fotógrafo. Generosamente, ele fazia foto para nós, para nós que éramos colegas dele e nos encontrávamos nos eventos, nas reportagens, nas matérias que a gente ia fazer. O Edson sempre estava lá, sempre à disposição, sempre bem-humorado, sempre a fim de fazer o melhor, uma aula de profissionalismo. O legado que o Edson Baff deixou para a cidade, para a família dele, para os amigos dele, foi de amor ao trabalho, amor a Rio Preto e amor à família. Amor aos amigos, um cara companheiro. Então, o Edson entrou na história da cidade
cravou o nome dele na história de Rio Preto com muita honra, com muita dignidade, com muito merecimento. E o Edson só deixou lembranças boas para os amigos. O Edson sempre teve a capacidade de rir de si mesmo, de ser um cara participativo, era um cara que tinha uma capacidade de análise política impressionante, conhecia os prefeitos, era ouvido pelos prefeitos, porque era um cara que vivia a cidade. Ele pegava o material dele, as câmeras dele, e saía pela cidade para fotografar Rio Preto. Apontava os problemas, cobrava soluções. O Edson foi um grande jornalista, um grande repórter fotográfico, que escreveu o nome dele com a maior dignidade na história da comunicação social de Rio Preto. O seu olhar político retratou com muita perspicácia, sensibilidade e precisão momentos e personagens importantes das transformações de São José do Rio Preto. Ele registrou de maneira autoral e atemporal o passo, o movimento e as expressões de personalidades políticas que foram protagonistas em diferentes momentos da história da cidade. O Edson, ele surge dentro de um contexto que foi assim, na minha pesquisa inicial de campo, a gente faz uma pesquisa mais geral, né, para coletar nomes, saber quem que tá aqui, quem que tá ali, e o nome do Edson sempre aparecia. Edson, Edson, Edson. Porque no meu questionáriozinho tava lá, fotógrafo que você se lembra, fotógrafos com o qual você trabalhou. E o Edson, junto com outros 2, 3 a 5, eles eram muito recorrentes. E quando a gente passa numa primeira fase do doutorado, que é chamado de qualificação, né, a defesa, a gente faz uma revisão desse trabalho. E nessa revisão, o pessoal que fez a avaliação ponderou junto comigo, falou, ó, mas é muito nome, vamos fechar em 3. Aí, por sugestão deles, nós fechamos nos 3 nomes mais expressivos que mais apareciam e o Edson estava dentro dele. E a ideia da tese, o objetivo maior é promover isso, sabe? É guardar um pouquinho da memória de cada um desses fotógrafos. E o Edson foi uma das figuras ali sempre citada. Desde os fotógrafos mais novos até os mais velhos, todo mundo comentava, lembro do Edson, lembro do Edson, lembro do Edson. E aí a gente conseguiu juntar, né, nesse processo de tentar manter um pouquinho essa memória, algumas fotos dele, que ele tirou, né, claro, que a família cedeu, que o Guilherme gentilmente cedeu, são 35 fotografias, selecionadas dentro de outras várias, né, e essas 35 compõem então esse material. E esse material é pra gente, na pesquisa, como uma espécie de memória, como um baúzinho, sabe? Uma caixinha de sapato que a gente tem dentro do guarda-roupa e coloca as nossas fotos ali dentro. A tese, ela se transforma um pouco nisso. O seu olhar uniu também arte e religiosidade e traduziu em imagens a força da fé na terra de São José. Grande parte da história de Rio Preto, do seu desenvolvimento, está nas lentes de Edson Baff. Ele registrou o crescimento da cidade, o dia a dia, a vida política. Foi um dos grandes fotógrafos de São José do Rio Preto. A sua carreira profissional tem a cara, o cheiro, a forma e a essência de Rio Preto e o seu povo. Para mim, ele foi um irmão. Um irmão que eu tive um grande prazer de conviver pela sua simplicidade, pela sua humildade, pelo jeito da vida dele de ser. Fomos amigos por longa data dele, de toda a família, nossas famílias eram amigas. E, essa parte pessoal dele é o que mais marca no Edson. O Edson tinha uma personalidade muito tranquila, muito simples. Eu acho que essa simplicidade que o Edson mostrava para todo mundo, não só no relacionamento de amizade, mas também no relacionamento profissional, isso fez dele um diferencial. Ele tinha um diferencial que era essa simplicidade. Essa simplicidade com a competência profissional acabou gerando um cidadão, uma pessoa boa para a sociedade, boa para a família, boa para os amigos. E outra coisa importante, o Edson, quando ninguém falava em marqueteiro, em política, o Edson ele era o marqueteiro da cidade. O Edson ele tinha a capacidade, ele teve a capacidade de conviver e de viver bem com todos os prefeitos da época com que ele trabalhou, com que a cidade passaram pela cidade, todos os prefeitos passaram pela cidade. E com todos os candidatos a vereador, todos os candidatos a prefeito, passavam no estúdio do Edson Baff para pegar informações, para ser orientado. Então, o Edson foi realmente o primeiro marqueteiro político de São José do Rio Preto. Eu acho que essa é uma marca importantíssima. Porque quando ninguém falava nisso, ninguém falava em marketing político,
O Edson sabia fazer marketing político. E tinha aprendido sozinho, porque não tinha escola, não tinha faculdade, não tinha nada. Ele aprendeu com a vida, ele aprendeu no estúdio mesmo, na vida, no relacionamento com as pessoas. Muito além da fotografia. A fotografia, na verdade, eu acho que para o Edson a fotografia era um hobby, uma paixão que ele tinha. O Edson era muito mais que isso. O Edson era um político. Ele era um político do jeito dele, na forma dele. E sabia tudo, entendia tudo. Ele era apaixonado pela política. Não só a política da cidade, mas a política do clube, do Palestra, que foi outra paixão da vida dele. O Palestra também foi uma paixão da vida dele. Então, acho que esses diferenciais do Edson é que são importantes. Era um cidadão humilde, simples, e nessa simplicidade e na competência profissional, ele se moldou e se formou como um cara diferenciado. Muito trabalho junto, e mais importante, ele foi o fotógrafo oficial da prefeitura quando eu fui secretário de comunicação da gestão do professor Manuel Antunes. Era ele que fazia todas as fotos. Ele tem o acervo que o Edson tem de fotos da cidade, é riquíssimo, é milionário, porque ele retratou o crescimento da cidade inteirinho e a vida política da cidade nos últimos 50 anos. O Edson conseguiu, ele conseguiu fazer a história de Rio Preto e acompanhar essa evolução da história de Rio Preto. Eu acho que o papel dele foi mais do que de um fotógrafo, foi de um historiador de imagem, realmente. O Edson era um apaixonado pela cidade, ele era um apaixonado não só pela profissão, pela política, mas pela cidade. O Edson era um cara que se dedicava a fazer o bem pela cidade, mas é porque era o amor dele, era o amor dele. O seu olhar sem preconceito traduziu a realidade sem filtros. Em apenas uma foto, denunciava, reportava, informava, celebrava e preservava. E eu sempre admirei nele, e sempre comentei isso, que ele tinha uma visão de registrar coisas que muitas pessoas não tinham essa visão, imaginando que essas coisas iriam desaparecer. E eu admirava nele aquela vontade de fotografar o momento preciso de um fato, como, por exemplo, uma enchente. Levantava de manhãzinha, de madrugada e saía, eu falava, Edson, você tá louco. Às vezes eu chamava ele de Edson, às vezes de Baf. Saí de manhã, e quando uma vez caiu tipo neve aqui em Rio Preto, ele fez umas fotos lindas. Eu falei, mas que hora que você fez? Ele falou, 6 horas da manhã. Eu falei, mas para, né? Então, ele tinha esse lance de ir atrás do momento preciso. E eu sempre o admirei. Então, o acervo que ele deixou, registrando a cidade, as modificações que a cidade teve, que hoje você fala, puxa vida, como é que veio fotografar esse bairro aqui e depois se tornou, e assim por diante. Então, na minha opinião, ele realmente teve um papel importante no registro dessa cidade, a nossa cidade de Rio Preto. Um dos momentos mais importantes da sua carreira foi quando uma foto sua da represa municipal foi escolhida para ser o símbolo da celebração dos 150 anos de São José do Rio Preto, por meio de um selo comemorativo, edição especial lançado pelos Correios. Reconhecido como um artista da imagem, Edson Baf foi o primeiro e até hoje é o único fotógrafo a integrar a Academia Rio Pretense de Letras e Cultura, sendo patrono da cadeira 15. Falar do Edson Baf é falar com saudade, e é falar com respeito. Edson foi uma pessoa que eu conheci, o único fotógrafo que tivemos até hoje como acadêmico na nossa Arlec, Academia Rio Pretense de Letras, e eu tive o prazer imenso, ainda por pouco tempo, de ter convivido com o Edson e de ter recebido dele o maior elogio que eu tive na minha vida. Eu tinha acabado de chegar da Itália, onde eu estava morando para fazer um curso de especialização de línguas, e o Jorge Maluf, que era o nosso fotógrafo oficial, me convidou para expor algumas fotos que eu tinha trazido de lá. E eu não tinha conhecido ainda pessoalmente o Edson. Estava na reunião com a exposição montada e me aproximei do Jorge Maluf e ele estava com o Edson. E eu ouvi o Edson dizer assim, nossa, que olhar lindo tem essa moça para poder tirar fotografia. Isso para mim foi o maior elogio, porque o Edson, na minha opinião, tinha uma sensibilidade muito grande e eu sinto imensamente a falta dele
como acadêmico, como par acadêmico, que ele poderia ter sido por mais tempo comigo. Como eu disse, ele foi o único fotógrafo. Eu espero que futuramente e proximamente tenhamos um outro membro fotógrafo na academia também, né, que represente a família. E eu tenho certeza que o Edson deixou um legado que sensibiliza a todos que possam sentir a arte da fotografia. Vítima de um câncer de pulmão, sua morte precoce aos 59 anos de idade, no dia 23 de fevereiro de 2011, repercutiu fortemente em toda a cidade e provocou, a partir de então, uma série de homenagens das mais diferentes formas de expressão. E através dessa lei, através desse painel Edson Baff, a Câmara pode contribuir assim com a cidade e deixar exposto aí várias amostras do trabalho de Edson Baff para a nossa Rio Preto. Era franco, era verdadeiro. Talvez por isso eu tenha me identificado tanto com ele ao longo destes anos todos. Ele tinha esta alma ali de quem queria retratar o dia a dia, os acontecimentos da vida, a partir da sua mente. Eu conhecia já o Edson, e dali nasceu ou se aprofundou uma enorme do amizade. O Edson Baff era um cidadão pretense, politizado. Ele estava na hora certa, no lugar certo, com o seu instrumento, sua máquina. Eu estava no plenário da Câmara Federal. Imediatamente registrei nos anais daquela casa o falecimento a partir do Edson. Eu chamava, e nós nos chamávamos carinhosamente de Xará. Todos nós temos uma lembrança do Edson Baff. Um irreverente. Alguém que jamais perdeu a capacidade de se indignar diante das injustiças. O Edson Baff era um cidadão pretense politizado. Ele estava na hora certa, no lugar certo, com o seu instrumento, sua máquina. Eu me lembro, Célia, Charadinho, Guilherme, Teresa, familiares, no ano passado ele falava do livro que ele pretendia escrever, o livro que ele pretendia editar com o seu trabalho, 4 décadas. Me marcou muito sempre o carinho que ele tinha pela família, pelos filhos, porque esta é uma reunião histórica, porque se homenageia uma figura extremamente talentosa. Essa cidade fica devendo muito pro Edson. Que Deus lhe deu, e era muito mais do que um fotógrafo, ele era um artista. Ele tirava fotografias, ele conseguia produzir com uma habilidade incrível, telas que retratavam a realidade daquele momento. Tirando capções de tema em preto, fotografando, pintando quadros incríveis da toda a história de toda a trajetória de Rio Preto. Então, para todos vocês, filhos, eu queria cumprimentá-los. Seu pai, além de um artista, de uma figura incrível, era um homem ético, com decência, com moralidade, com princípios irretocáveis, que eu acho, não tenho certeza, que é o que mais vai matar a vida de todos vocês. Muito obrigado por ter tido a oportunidade, vocês, Célia, de presentear a todos nós uma figura tão ilustre. Saudades vamos ter todos, mas quase com certeza o Edson vai deixar grandes ensinamentos para nós. E você, Guilherme, que Deus o ilumine para seguir a trajetória do seu pai. Muito boa noite a todos. E hoje um dia especial para prestigiar a homenagem ao Edson, que eu conheço como Branco. Eu não tenho como falar do Edson, que foi uma maneira muito informal, direta, como era a minha amizade a meio. Conheço o Edson desde sempre,
é amigo do meu pai, o Branco. Então, o que ele proporcionou para mim, para muitas famílias em Rio Preto, é impagável, tem um valor imenso pela capacidade de registro. Quero dizer a vocês que eu consolidei uma amizade com o Edson pela franqueza dele, pela capacidade de rir da própria condição, que nem todos os dias foram flores na vida do Edson, eram dias de muitos espinhos. E o Edson foi generoso comigo, foi muito generoso com a história. Ele a registrou sem absolutamente nenhum preconceito, mas nem sempre da história da cidade, que foi generosa com o Edson. Eu não estou dizendo isso para jogar gotas de tristeza num dia que é para a gente celebrar o que foi a vida do Edson, mas apenas para dizer exatamente o que mais me encantava no Edson: a capacidade de ele nascer, a capacidade de se indignar, a capacidade de superar. Eu encontrava quase todos os sábados de manhã, lá no Parque da Borges, aos sábados eu encontrava o Edson, e as conversas eram muito francas. O Edson, ele nunca teve medo de se posicionar na vida, pagou preços cásticos. E aqui tem um episódio muito interessante. Logo depois da eleição, prefeito, final da eleição, eu perdi a eleição, eu me encontrei o Edson no Santos. Ele me chamou do restaurante. Eu espio a política há muitos anos, e espio a cidade há muitos anos. E o preto é envolvente, e a política também é envolvente. As ambas são cruéis. O que ele me marcou profundamente, mostrava a personalidade que quem amava e conhecia a vida, a cidade e a política. E hoje eu continuo, às vezes, indo no bar mas o bar da Dom não tem mais graça nenhuma. Meus sábados ficaram muito tristes sem a presença do Edson Bato. Eu, sincero, testemunho emocionado para quem me mostrou o preto, mostrou um outro preto, para além das danças. Muito obrigado por tudo, Edson, uma família. A nossa vida, a vida comum das pessoas, ser unanimidade na família é uma coisa que o bom pai, não é? A boa mãe ou bom avô são. Ter unanimidade entre os colegas de profissão também é uma coisa rara, mas não é de uma raridade tão expressiva assim. Conheço vários profissionais em várias áreas que são unanimidade nas suas profissões. Mas ser unanimidade no meio político não é fácil. Conheço poucos, e o Edson Baff, Célia, filhos, até o netinho que está lá, pode carregar esse orgulho no coração. Ele era unanimidade no meio político. Porque ele tinha suas convicções, tinha o seu lado. Estou vendo aqui o nosso querido deputado Nelson Seixas, mas ele tinha uma coisa fundamental, era o respeito e admiração por aqueles que trabalhavam em um meio, que é o meio mais criticado do mundo. O Edson respeitava os políticos de todas as vertentes. Dizer que essa sessão, Célia, é um momento de extrema alegria, de comemoração, não é? E o que tem que ficar no coração de vocês, familiares, na verdade, é uma chama de intensa alegria. Fala assim, ó, meu pai, podem falar aos filhos, era o nosso ídolo e a unanimidade da nossa casa. Os colegas de profissão podem bradar, Edson Baff era unanimidade na nossa profissão, pela ética, pela sensibilidade. E nós, políticos, homenageamos o Edson Baff pela unanimidade da decência, mais ainda, da forma singela e respeitosa
com que tratava a todos. Viva Edson Baffi! Vai ser eterno nesse painel importante que você, Jorge, deixou para a história de Rio Preto. E vamos em busca desse acervo histórico. Um abraço, gente. Obrigado. Hoje aqui nós temos a casa cheia. E, na verdade, aqui o único vínculo é o afeto. O único vínculo é a saudade. O único vínculo é o desejo de estarmos juntos para juntos celebrarmos a memória do nosso querido Edson Baffi. A morte dele me atingiu muito duramente. Eu assim soube, liguei para a Gisele, minha mulher. Nós éramos muito amigos. E uma tristeza que vem na exata proporção da alegria que eu tinha das vezes em que eu me encontrava com ele. A presença do Edson, a companhia dele, me fazia muito bem. Pela sua inteligência, pelos seus comentários subciosos, que todos já lembraram. Eu devo ao Edson uma contribuição inestimável no meu trabalho legislativo. Ocorreu quando eu relatava na Câmara dos Deputados a atual lei de direitos autorais, que está em vigor. O capítulo da obra fotográfica. Eu conversei com o Edson sobre o dia a dia da sua profissão, as agruras da profissão, as dificuldades do fotógrafo como autor de uma obra, uma criação, em fazer valer os seus direitos. E a partir da sugestão do Baffi, é que eu, na relatoria da Lei de Direitos Autorais, dei à obra fotográfica o caráter autoral. Porque antes da lei, a propriedade da obra fotográfica era transmitida pela simples entrega do negativo. Hoje não existe mais negativo. Mas a simples entrega do negativo criava a presunção dos direitos de utilização dessa obra. E por sugestão dele, está na lei hoje, que é preciso que haja o consentimento expresso do autor. Outra lembrança que eu tenho dele, e a gratidão que eu tenho por ele, foi o fato de ele ter registrado toda a minha vida política, desde o momento que cheguei em Rio Preto, desde a primeira vez que tinha essa Câmara, Manuel Tunes era vereador, presidia a casa. Laerte Teixeira da Costa, aliás, que deixou no seu livro de Pequenas Memórias um depoimento muito bonito sobre o Edson Baffi. Ele registrou toda a minha vida política. Todas as vezes que eu precisei rememorá-la, que eu precisei contar e rememorar aos eleitores o que eu tinha feito na vida, eu recorri ao Edson Baffi. E ele retratou como ele retratava sempre, com respeito, com fraternidade, com amor. É esse amor que nós devotamos à memória do nosso querido amigo Edson Baffi. Parabéns, Jorge Ardanu, pela lembrança. Um abraço. Gostava de festa, gostava dos amigos, gostava de conversar e gostava de fotografar. Ninguém fotografou mais a cidade de Rio Preto do que o Edson Baffi. Maninho, um abraço para você. Aonde você estiver, eu sei que você está aí no paraíso, possivelmente fotografando agora, que quando eu for chamado para apresentar o cerimonial, a gente esteja junto mais uma vez. Um abraço a todos. Eu diria que o Edson, ele foi assim, o grande olhar da cidade. Ele é a pessoa que olhou como se a cidade estivesse olhando para si mesmo. Então, desde, por exemplo, dos grandes negócios, ele, por exemplo, observou o crescimento do espaço físico, o surgimento dos condomínios, mas também da pessoa humilde. Então, ele pôde ir documentando, mas de forma diferente, com sentimento
de artista. Ele vai observando, registrando esse desenvolvimento. O Baff, ele sempre tinha essa preocupação com a família. Isso é muito bonito. Eu tenho certeza que, assim como as fotografias, ele mostrou as cores. Eu tenho certeza, Célia, que ao lado dele, vocês conseguiram imprimir essas cores fantásticas, esses valores de família, de bom pai, de boa mãe nos filhos de vocês. Era isso, a imagem que eu tenho dele era essa coisa gostosa, carinhosa com os filhos. Isso é o que eu guardo dele com muito carinho. Olha, meu filho, Edson Baff foi para mim uma das principais figuras políticas de Rio Preto, com sua máquina sempre muito esperta e buscando sempre um foco melhor da nossa realidade. O Edson foi muito importante como fotógrafo, mas eu considero, e muita gente considera, mais importante como político, até pela sua militância com a sua máquina fotográfica. No coração da cidade, na entrada principal do mercado municipal, nasceu o espaço cultural Edson Baff, um dos seus lugares preferidos no tradicional Mercadão, virou palco permanente do reconhecimento ao fotógrafo que mais fotografou Rio Preto. O Baff, eu conheci ele, a chegada dele de Ibirá, amizade muito grande, dos 14 anos dele. Eu tô com 75, né? E dos 14 anos que eu conheci ele, a vida toda o Edson Baff pertenceu à minha vida, à minha história. Ele foi um dos protagonistas da história. A relação nossa do Edson Baff e a turma nossa do Flamenguinho, da Unidos da Boa Vista, sempre foi uma relação boa, cordial, porque o Edson era aquela pessoa que a gente precisava de alguma coisa, ele resolvia o problema. Amigo dos amigos, tranquilamente. Ele era muito interessado nas matérias, na fotografia. Então o Edson foi aquela pessoa pra gente, né? Ele sabia muito mais, né? Sabia muito mais do que a gente pensava. Aquele cara cordial que é assim, não é assim, tá? Pode deixar comigo que eu resolvo. Então isso é que a gente guarda. Eu desci chorando, cantei São Miedo chorando a avenida inteira, no caso do meu amigo. É complicado, velho. É complicado. Mas Deus o quis levar e foi tudo pra gente. Foi aquele pé direito que entrou na nossa vida e ajudou muito, muito, muito. Tanto a escola de samba, tanto o futebol, né? Então Edson foi tudo pra gente. Edson Baff também foi homenageado na Avenida do Samba. Sua obra foi magnificamente reverenciada pela Escola Unidos da Boa Vista, que cantou e contou brilhantemente a história do menino sonhador que virou mestre das lentes, com um grandioso desfile que a consagrou como a grande campeã do Carnaval Rio-Pretense de 2018. O Edson foi o meu irmão, amigo, de todas as horas, de estarmos sempre juntos, de convivermos juntos, fizemos um tiro de guerra junto, fizemos bagunça junto. Então, esse era o Edson, a gente estava sempre junto, em todo lugar. Quando não estava, se encontrava depois, e ali a gente trocava as ideias, um marcando a presença para o outro. Eu tenho na minha vida o meu irmão de sangue e tenho o meu irmão de fé, que era o Edson. Simples, simples assim. Eu fico muito contente com tudo isso, mas choroso, né? Porque eu preferia ter o Edson aqui do que ter o nome do Edson lá naquela sala do Mercadão, lá naquele bairro, lá na Zona Norte. É importante, isso ressalta a importância que o Edson tinha na vida de São José do Rio Preto. É simples isso, e foi pouco ainda, né? Teve muitas outras coisas que o Edson fez que poderiam estar registrados, né? Mas as coisas nunca são demais. Pô, cara, passa lá, vê placa, né? Eu ainda não conheço lá o residencial, né? Nunca fui lá. Mas já pensei, vou lá comprar um terreno
Pode ter um terreno lá no residencial do Edson Bach. Nós já até conversamos isso com outros amigos que também eram próximos dele. É muita saudade, né? Eu não esqueço do Edson até hoje, cara. Em novembro de 2022, foi inaugurado na zona norte de São José do Rio Preto um novo bairro com quase 800 casas. Considerado um dos maiores empreendimentos imobiliários da cidade, ele recebeu o nome de Residencial Edson Bach. Mais uma homenagem ao fotógrafo que mais registrou Rio Preto em suas mais diversas formas e paisagens. Impossível falar de Edson Bach sem destacar o amor incondicional que tinha por sua família. Esse legado que ele deixou 3 filhos, no qual nós já multiplicamos, já temos hoje, né, 4 netos, um genro e 2 noras, e graças a Deus, uma família linda, que ele muito preservava. A família para ele estava acima de tudo. E uma coisa que realmente, assim, vivemos 34 anos e meio casados, né, mais 2,5 namorando, e ele sempre dizia, olha bem, o fotógrafo, onde estiver, ele tem que estar com a máquina, se o imprevisto. E isso, você tem que estar presente, né? Não dá, né? A cena é muito rápida. E por muitas vezes, hoje eu falo com os meninos, às vezes, porque nós tínhamos um pai, um profissional que era muito requisitado, graças a Deus. Essa importância do BAF, graças a Deus, não ficou só na família, ele ficou além. Então hoje você, em vários lugares que eu converso, as pessoas, pô, você é esposa do Edson Bach e tal, né? Você é viúva do Edson Bach? Não, viúva não, eu sou esposa sempre, né? Do Edson Bach. Então é isso, eu quero assim, definir o Edson Bach como um companheiro, um parceiro, um pai maravilhoso e com certeza seria um avô também maravilhoso. E o Edson construiu uma carreira linda, mas assim, sempre responsável desde então. Ele era tão responsável no trabalho dele de fotografar, e não tinha ainda, né, lá no comecinho não tinha ainda o celular, a máquina rápida, aquela imagem rápida. Então o que ele ia? Ele ia para o foto para ver o trabalho, para ter certeza que o trabalho deu certo. E isso me deixava muito feliz de ver a responsabilidade dele com o trabalho dele. Mas o Edson ele fez um trabalho com o Rio Preto, quando o Rio Preto era uma Rio Preto singela, mais singela, né? E ele construiu essa imagem nessa cidade enorme hoje. Então veja bem a importância de você ser um trabalhador correto, um profissional além da expectativa. Isso o Bach foi. Ele foi um ícone na história de Rio Preto. O segundo amor dele era Rio Preto. Depois de mim, é claro. Foi um pai dedicado e muito presente. Eu tenho muito orgulho de toda a trajetória profissional do meu pai. Meu pai foi um cara muito dedicado, a fotografia transbordava na nossa vida, assim, sempre, não foi só um trabalho dele, ele sempre vivenciou tudo isso com a gente. Quando eu volto para Rio Preto, hoje eu conto as histórias para os meus filhos, vejo o quanto foi importante tudo que ele construiu, ver o quanto ele passou para a gente, quanto ele foi importante, a sensibilidade que ele teve em nos mostrar a vida registrada ali em cada instante que ele estava com a gente. Ele sempre valorizou muito isso, as coisas simples da vida, a gente pensar bem fora da caixa, o olhar individualizado de cada momento. Então, assim, meu pai se faz presente o tempo todo na minha vida. Eu falo isso muito para meus filhos. Hoje eu sou dentista, também fotografo meus casos, e ele está sempre comigo. Ele foi sempre muito importante em toda a trajetória, de dentro da minha casa, com meus irmãos, e ele sempre passou esse amor pela fotografia, pela arte, e sempre se preocupou muito com o ser humano. Então, assim, meu pai tá sempre com ele. Eu aprendi a gostar muito de Chico Buarque, Caetano Veloso, essas músicas que eu tanto amo e que ele despertou esse lado cultural em minha vida. Então eu tenho muito orgulho de ser filha do Edson Bach. Eu admiro toda a trajetória que ele sozinho assim foi construindo. Tenho muita admiração por tudo que ele fez por Rio Preto e pela nossa família, e por tudo que ele
dedicou para nos formar e sou muito grata a cada momento que vivi com meu pai e sinto ele presente na minha vida o tempo todo. Ele sempre está comigo. A sua paixão pelo jornalismo influenciou e inspirou diretamente a vida dos seus filhos. A fotografia nos deu tudo. Tudo que eu vivi, tudo que eu conquistei, tudo que eu tive acesso, foi porque meu pai, Edson Baff, honrou e trabalhou muito, dia e noite, todos os dias da semana, aos finais de semana, feriados, com uma máquina fotográfica. Eu tenho profundo respeito pela arte de fotografar, porque foi a partir da fotografia que nós, eu e meus irmãos, tivemos a possibilidade de conquistar tudo que conquistamos ao longo das nossas vidas. O meu pai fez de uma máquina fotográfica o seu mundo. E hoje, 15 anos depois de sua partida, é com muito orgulho, com muita gratidão, que eu olho para tudo que ele fez em São José do Rio Preto, por tudo que ele registrou, e tenho uma gratidão eterna, porque como criança, adolescente, nos anos 80, anos 90, ser filho do Edson Baff em Rio Preto abria muitas portas. Abria portas nos clubes que ele fotografava, no Palestra, no Monte Líbano, no Automóvel Clube, nos eventos sociais. Então eu ainda, um adolescente, um jovem, eu tinha o conhecimento do nome, da força, do impacto do nome Edson Baff. E isso inevitavelmente determinou o meu destino. Não por acaso eu escolhi ser jornalista, por uma influência direta do meu pai, do meio que ele vivia e atuava como profissional. Então, eu só tenho a agradecer. O profissional que eu me tornei é influência direta do trabalho dele, do olhar dele, da sensibilidade social dele. Quem o conheceu sabe do seu olhar plural, da sua sede de justiça social. Que a obra de Edson Baff, o seu legado, seja eterno, porque a cada nova geração de riopretenses, muito tem a aprender com tudo que ele fotografou durante 40 anos, de maneira ininterrupta, sob todos os ângulos. Ele fotografou pessoas, paisagens urbanas. Muito obrigado, pai, por ter deixado esse legado que até hoje, e certamente durante muitos e muitos anos, apresentará Rio Preto para o mundo. Você fotografou Rio Preto de uma forma inconfundível, com um olhar único. Nós só temos a agradecer tudo que você fez por Rio Preto, pela sua família, pelo seu amor incondicional, porque você fotografou com amor. O seu amor pela fotografia se transformou em legado e passou de geração para geração. Um dos grandes ensinamentos que meu pai passou e eu aprendi foi poder amar essa cidade, amar, ter um carinho enorme por Rio Preto. Eu nunca esqueço quando ele sempre fala assim, você sempre precisa ter uma máquina na mão. O tempo passou. Hoje a máquina virou um celular, que virou uma parte de registrar a história da nossa cidade. E nesses 15 anos de sua ausência, fica em cada canto dessa cidade, tem um olhar dele. Então falar do meu pai é falar de duas grandes paixões, a dele e a de Rio Preto, que eu tenho muito. Acho que assim, é um orgulho poder ter tido um professor em casa que ensinou a fotografia como ele ensinou que um olhar único que nós temos que ter, a questão da qualidade da imagem, mas principalmente a questão da informação. E quando que a gente fala aqui do meu pai como não apenas como fotógrafo, mas como um repórter fotográfico, então é um orgulho que a gente tem que ter, e a gente tem a história que nós construímos dentro da fotografia e dentro da cidade de Rio Preto. E uma das lembranças e saudades que tenho é quando ele olhava com carinho e às vezes elogiava e às vezes criticava, mas sempre com ensinamento, as fotografias que eu saía nas edições do diário. Então sempre, para mim, é uma saudade que ficou, e faz falta ele poder olhar e eu ver a construção de uma história nesses últimos 20 anos que eu tive no jornalismo local. Muito do profissional
que me tornei, eu devo muito a ele. E principalmente o amor por Rio Preto e pela imagem, eu devo a ele. Valeu, pai. Marido, pai, avô e amigo, fotógrafo e jornalista, Edson Baff foi protagonista de uma história que ainda está sendo escrita com muita luz, imagens e principalmente amor por esta cidade. Hoje, em 2026, 15 anos após sua partida, sua memória segue viva e seu legado permanece como fonte inesgotável de inspiração e preservação para todos aqueles que reconhecem o imensurável valor de sua obra e celebram a fotografia, o jornalismo e, principalmente, São José do Rio Preto e o seu povo. Eu agradeço a vocês por essa oportunidade e muito obrigado por ter lembrado da gente e fico contente. Espero que vocês se tornem grandes jornalistas, grandes publicitários, grandes fotógrafos e cinegrafista, porque o cinegrafista é o importante nisso tudo. O jornalista, o cinegrafista é como fotógrafo, sempre atrás da câmera, não vê. Mas ele que faz o ângulo, ele que tem a sua sensibilidade de escolher. E eu agradeço a vocês todos. Muito obrigado. Futuro, espero não ter decepcionado.